menopausa sem reposição hormonal. É possível passar pela menopausa sem a necessidade de recorrer à reposição hormonal? Não. Quais são as alternativas? Mas é bem isso, né? Assim, Não. você tem que repor o que falta. Isso é O muito que era importante. seu de direito. Exato. Olha, eu me lembro quando eu fui fazer Menos é silicone, mais. eu emagreci muito, fiz tratamento para engravidar, não engravidei, aí depois engordei, aí quando eu voltei a ser eu, o peito fez vum. Claro. Eu falei, gente, eu quero meu peito de volta, o que era meu de direito. Aí eu fui no meu cirurgião, Luiz Haroldo, falei, Luiz, eu quero exatamente o peito que eu tinha, nem mais. Não, vamos botar mais. Não quero. Eu quero ele como era, pequenininho. Não, vamos botar 300. Não, vamos botar 200. Eu só quero o que era meu de direito. E aí botamos, ficou ótimo. E eu me lembro que as pessoas falavam assim, mas por que você não aproveitou e botou mais? Por quê? Não precisa. Isso. Eu não preciso, eu só quero aquilo. Exato. Então, na hora de repor, a gente tem que Repõe o que repor falta, o que quando falta. falta. Se você não produz mais, você tem que produzir como era Exato. antes de direito. É Exatamente. isso que eu falo. E até por etapas, né, Bia? Porque assim, as pessoas às vezes erram porque pesam a mão, repõem o que não está faltando. E ninguém enche o tanque de um carro que está cheio. Exatamente. Não adianta. A mulher ainda está, por exemplo, transição menopausal. O que falta é progesterona, então dá o que falta. Exatamente. Aí tem gente dando estrogênio na transição É. menopausal. Eu até brinco, a transição menopausal é o momento mais delicado porque é aquele onde os exames não correspondem à clínica. A paciente está péssima, os exames estão Mas ótimos. você está vendo. Mas você está vendo. E aí, Exatamente. se você pega na transição menopausal, na transição menopausal tem meses que ela produz, tem meses que não produz. Exatamente. No mês que ela não produz, a dose que você daria é ótima, iria fazer função e deixar ela bem. No mês que ela produziu, Fica se você demais. der, fica suprafisiológico. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. Dar o que falta pela via necessária. Exatamente. Preciso até falar de um detalhe importante, que eu não sei se vai estar nas perguntas, mas essa semana teve um colega que fez um post aí, ele tem muitos seguidores falando sobre vias de administração e infelizmente era uma inverdade e gerou uma repercussão nos grupos de WhatsApp, nos grupos de curso, que era sobre a progesterona. A progesterona, eu vou aproveitar esse espaço para Sim, esclarecer, sim, por porque isso é tão favor. importante para as mulheres. Existem uma série de trabalhos, inclusive uma revisão sistemática publicada em 2018, que é o mais alto grau de evidência científica, e as resoluções do British Menopause Society, do NAMS, que é o Colégio Americano de Terapia Hormonal, né, o North American Menopause Society, todas mostrando que a reposição de progesterona com objetivos de proteção do endométrio, que é a camada do útero, ela não pode ser feita em gel. O gel transdérmico de progesterona não atinge níveis terapêuticos suficientes para proteção do útero das mulheres. Só a via oral ou via vaginal. E esse colega estava numa verborragia imensa falando sobre isso, e aí foi replicando, e assim, isso é um desserviço. Por quê? Já se foi comprovado que por não atingir níveis terapêuticos, as mulheres podem ter hiperplasia endometrial, câncer de endométrio, pólipos, mioma e sangramento uterino normal. Então, os hormônios, eles precisam... Saber para quê. Exato. E E qual a função. via. E a via. Eu brinquei assim, o pessoal do aula de vias de administração e terapia Ele hormonal... serve, a progesterona transdérmica serve para outra coisa, Para outras mas não para finalidades. Para proteção. endométrio, Não, não. Para finalidade de proteção exatamente. endometrial. A progesterona é um hormônio que, diferente do estrogênio, que não deve ser feito oral, o principal metabólito da progesterona, né, quando ele passa pela via oral, é a alopregnenolona, que tem efeito relaxante e sedativo. Então, para mulheres que têm insônia, é um hormônio fantástico pela via oral. E dá à noite. Exato. Né? A progesterona também tem um efeito de proteção óssea. Ele coloca cálcio no osso. Então, na transição menopausal e na menopausa, a progesterona oral, transdérmica, também não protege o osso. Então, são detalhes importantes que a gente precisa escolher a melhor via para cada paciente, Para dependendo do cada objetivo. Exatamente. Objetivo do tratamento. Não é tão né? simples assim. E aí ela perguntou aqui, então, eu não acredito a menopausa sem reposição, mas e as mulheres que não podem a isso? Estratégias não hormonais. Então, suplementar voltado para os sintomas. Uma coisa muito comum que acontece, por exemplo, é a atrofia vaginal. São 76 sintomas catalogados para a mulher na menopausa. A maioria a mulher nem sabe. A mulher acha que menopausa é calorão. Mas ela começa a ter coisas esquisitas.
ressecamento ocular, extremamente comum. Vai em 10 oftalmologistas, parece que é lágrima, Yaban. Não é estrogênio que está faltando para lubrificar as glândulas meibomianas que produzem o filme lacrimal. Então, queda de cabelo, irritabilidade, insônia, mudança de humor, acúmulo de gordura abdominal, unhas quebradiças, perda de pelo na sobrancelha. As mulheres começam a ter oscilações de humor, depressão, ansiedade, começa a ter mais refluxo, intestino preso. Então, tem tanto sintoma, daria pra gente fazer 76 catalogados, que começa a ter brain fog, névoa mental, a paciente não consegue ter uma cognição tão boa, a memória começa a falhar. A grande maioria desses sintomas são manejados com a terapia hormonal. Os principais que incomodam a mulher e que têm estratégias não hormonais, o ressecamento vaginal e incontinência urinária é pouco falado, existem muitos tabus. As mulheres às vezes têm vergonha de dizer isso, de dizer para o marido cobra uma relação sexual prazerosa. E um paciente uma vez me disse assim, ô doutor André, o senhor já andou de toboágua sem água? Aí eu disse, não. Ela disse, pois é ter relação sexual sem lubrificação. É isso que eu sinto. E o grande problema, eu não posso usar hormônio. Então eu não consigo colocar água aí. E aí entra o laser vaginal como uma grande estratégia hoje para melhorar o trofismo dessa região. Incontinência urinária. 1 em cada 3 mulheres apresentará incontinência urinária depois do 5º ano de menopausa. As mulheres estão menopausando com 50 anos, com 55. 1 em cada 3 vai ter incontinência urinária, que mexe com a autoestima da mulher, impede ela de pegar peso para ganhar, para fazer o banco de músculo na academia, ela começa a perder urina. Então, a terapia hormonal local. Agora saiu um trabalho bem interessante, mesmo para as mulheres, e é desse ano, 2024. Mesmo para as mulheres com câncer de mama, elas podem fazer uso do estriol vaginal. O estriol vaginal, a vagina não tem enzima citocromo P450 para metabolizar no hormônio ruim. Exatamente. Então pode-se utilizar. Claro, conversa com seu oncologista, mastologista, avalia. Tem que ter a orientação de um médico que realmente entenda disso. Né? Isso faz muita diferença. Total.